Bom, aqui nós temos a referência das janelas e das portas, tá? Então, agora o segundo ponto que nós vamos começar a trabalhar é com as nossas janelas e portas. E antes de fazer as nossas janelas e portas, é importante a gente entender a relação dessas janelas, dessas portas e janelas com relação à altura das nossas paredes. Por isso que nós pegamos aqui o elemento de corte para pegar as referências, tá? Então eu venho aqui na minha planta folha de trabalho, tá? E venho na folha de trabalho de corte para pegar a referência de altura. Se eu ver aqui, se nós observarmos, nós vamos observar que as portas, né, e as janelas, os panos de vidro, eles estão do nível 0 até o final aqui, até o forro de gesso, que está mais ou menos a uma altura de 2,45. Então nossas janelas e portas, nossos panos de vidro, né, e nossas portas estão a uma altura saindo do 0 e indo até os 2,45. Tá? Então vamos lá agora no térreo para desenvolver as janelas. Bom, as janelas, se nós formos lá na nossa referência, né, da Casa Rap, nós temos aqui os panos de vidro, né? Basicamente são panos de vidro inteiros aqui que eles não têm abertura, e nas laterais, né? No caso essa lateral nós temos uma porta, né? Uma porta que abre, e do outro lado nós temos uma porta junto com um pano de vidro, tá? Então basicamente nós temos esses dois elementos no nosso projeto. Então nós vamos fazer primeiro o nosso pano de vidro e depois a nossa porta com um pano de vidro. Vamos lá. Nós vamos utilizar para esse pano de vidro janelas, tá? Então vamos lá. Temos aqui a ferramenta de porta, a ferramenta de janela. Nós vamos clicar aqui do ladinho e nós temos aqui as janelas de referência. Nós temos aqui um fixa alumínio com vidro. Então eu vou clicar 2 vezes nele e vou iniciar aqui. Ele permite que quando eu paro com a ferramenta de janela em cima da minha parede, ele dá a opção, se eu clicar nele, ele dá a opção de colocar uma janela nessa porta ou nessa parede. Eu vou pegar a referência do ponto final aqui. Então aqui nós temos a referência pelo meio, aqui por um ponto específico, por um ponto final da janela e pelo outro ponto final da janela. Então eu vou clicar aqui, pegar esse final aqui da janela, colocar para fora e orientar a abertura. Pronto. Agora, se eu for lá no 3D, aqui pela abinha navegador de projeto, nós vamos ver que essa janela ela está aqui, mas ela não está com a dimensão certa. Então eu posso redimensionar ela de duas formas. Posso selecionar ela aqui e mudar o tamanho dela aqui, né, a altura, ou eu posso também selecionar ela e mudar as alturas aqui, ó. Então eu vou pegar essa altura e colocar que ela tem a largura a altura de 2,45 m, 2,45, e que ela tem um peitoril aqui de 0, tá? E na verdade a altura aqui, ó, é 2,45, tá? E a largura dela, a gente vai pegar a referência do final do pilar aqui, ó. Então se a gente pegar aqui, ó, clicar nesse ponto aqui e vir aqui nesse ícone, ele permite que eu estique a janela. Então nós vamos pegar a referência aqui de esticar a janela, tá? Bom, já criamos uma janela, tá? Um pano de vidro. Só que esse pano de vidro, nós temos duas coisas aqui que nós não estamos vendo lá na nossa referência. Uma delas é essa vista do lado de dentro. Se nós formos lá na nossa referência, não tem vista do lado de dentro e nem do lado de fora. Nós temos pingadeira, ó. Ele não tem soleira aqui. Então nós vamos tirar esses dois elementos daqui. Então nós vamos clicar na janela, tá? E nós temos a opção de vir aqui, ó, em setting de diálogo da ferramenta, que ele vai apresentar as opções de mudança das características da janela, mudar as configurações, os parâmetros dessa janela,
E aqui nós temos um monte de parâmetros. Nós temos altura, largura, comprimento, espessura, né, dessa janela. Nós temos aqui tamanhos, né, tamanhos do vão, configurações da representação técnica dessa janela e vários outros parâmetros. Aqui nós temos, em outro momento a gente vai aprender sobre os símbolos de representação dessa janela, mas o principal aqui são as características e parâmetros dessa janela que nós podemos mudar. Todos esses aqui, ó, guarnição, peitoril, maçaneta, opções de caixilho. Então nós vamos começar a fazer um por um. Vamos clicar nele, tá? Tamanho nós já ajustamos e nós vamos clicar nessa seta para ir continuar modificando essa janela. Então nós vamos colocar bandeira superior. Eu posso ver essa janela em forma de planta aqui em cima, na minha pré-visualização, em vista ou em 3D. Eu vou manter em 3D que fica um pouquinho mais didático para nós aqui, tá? A forma tá tudo certo, definições, aqui é um vidro fixo, se eu mudar aqui preso na lateral ele muda para uma janela de abrir, tá? Nós vamos manter em vidro caixilho fixo. Nós vamos para o próximo agora, características da própria estrutura, nós não vamos mudar nada aqui. Largura do entorno aqui dessa moldura, nós vamos colocar uniforme e mudar aqui de 5 para 7 centímetros, tá? Então ele muda um pouco esse caixilho em volta da esquadria. Vamos passar agora, ele tem várias opções de caixilhos, né, com grade e tal. Nós vamos manter o caixilho sem grelha, somente o vidro e alumínio. Nós vamos manter sem maçaneta. Se eu ativar a maçaneta aqui e colocar alguma, ela vai aparecer no meu desenho, mas nós não queremos. E nós vamos agora ir diretamente para os atributos do modelo, que seria os elementos de cores, tá? E de materiais. Aqui está alumínio, metal. Nós vamos clicar aqui em superfície uniforme da janela e nós vamos clicar em um desses metais e procurar por ferro, tá? Então aqui nós temos metal ferro. E aí ele muda a cor desse elemento. E observa que aqui nós temos já todo o caixilho da nossa esquadria em ferro. E nós vamos agora ir para o atributo de guarnição externa, tá? E na guarnição externa e interna aqui nós vemos que a guarnição externa ela não está ativada. Agora tá aqui. Agora a interna ela está ativada. E se eu desativar ela, ó, some o elemento que estava antes aparecendo. Então nós tiramos esse elemento que estava aquela borda de guarnição, como se fosse uma moldura dentro da janela, na parte de dentro da casa, tá? Outra coisa que nós vamos mudar aqui é a soleira, ó. Então nós temos lá a opção de soleira. Se nós observarmos aqui, ele tem uma soleira do lado de fora. Nós não queremos essa janela com soleira. Então eu vou clicar nessa abinha de cima e procurar onde aparece a opção de soleira. Aqui, linhas, atributos, arcos, peitoril interno, soleiras. E nós vamos desativar essa opção de soleira. E aí ele some a soleira, eu vou dar um OK. E agora sim, nós temos uma janela aparecendo aqui, não aparecendo soleira e nada. Outra coisa que eu acho legal para visualizar, que parece que é um elemento único aqui, mas não é, nós temos duas divisões ali. Então aqui, ó, nessa abinha de baixo, caso não esteja aparecendo, vocês ampliem esse desenho. Conforme eu aumento essa janela, ele some aquele elemento que eu quero mostrar para vocês. Então a gente pode aumentar aqui, tá? E caso suma, né, vocês podem... A gente tem a opção aqui, ó, vamos ver se aparece. Não. A gente tem que aumentar aqui, diminuir o máximo possível para aparecer essa opção de estilo 3D. E aí nós vamos colocar sombreado contorno. E aí ele aparece um contorno da janela aqui, ó, tá? Mostrando que nós temos dois elementos ali da janela, tá? Bom, vamos lá. Agora nós vamos pegar essa janela e nós podemos duplicar ela, tá? E usar a mesma referência para, em vez de configurar novamente, nós podemos duplicar ela e ir duplicando e mudando as dimensões dela para fazer as demais janelas, né? As demais panos de vidro que nós temos aqui nessa nossa fachada.
conforme o nosso desenho de referência, tá? Posso fazer isso em 3D ou em 2D. Então nós vamos lá na planta baixa, ou vem aqui, clica duas vezes no 2D, na planta baixa aqui no nosso navegador de projeto, clico na janela, né? E posso clicar na ponta final aqui em Draw, e aí esse Draw ele vai possibilitar que eu movimente essa janela. Mas se eu clicar depois que eu ativei a ferramenta Draw, eu aperto Ctrl, ele dá a opção de duplicar essa janela. Então nós podemos fazer dessa forma. Ou se não, nós podemos selecionar a janela, dar um Ctrl D, tá? E apertar o Ctrl novamente, e aí ele dá a opção de duplicar a janela, tá? Com as mesmas configurações, tá? Então eu dupliquei ela. Agora eu posso clicar no final da janela aqui e vir aqui na ferramenta Mover Node, que seria ponto, e esticar esse ponto para que essa janela fique estique, né? Seja aumentada. Vamos fazer a mesma coisa, selecionar a janela, Ctrl D e mais um Ctrl para ele duplicar ela, para ele dar a opção de copiar esse elemento, e pega aqui a referência que nós criamos do final da janela, tá? Com a janela selecionada, eu paro em cima, ó, e aperto em cima da janela. Eu posso apertar no Node aqui no ponto, com essa ferramentinha aqui Move Node, que vai estar na minha paleta rápida, e posso ir até o final novamente e redimensionar a minha janela. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Seleciono, Ctrl D, mais Ctrl novamente, clico no ponto de referência e depois paro em cima do ponto que eu quero finalizar o comando. E aí eu posso esticar esse elemento com ele selecionado para que ele fique na mesma largura que da nossa referência, tá? Então, quando nós formos lá no nosso 3D, observe que nós já criamos os nossos panos de vidro, tá? Uma coisa importante também, nós vamos aprender uma outra ferramentinha depois, mas elas estão com a mesma configuração, tá? Isso é importante para nós. Então, do zero, ó, até a nosso 2,45 ali dentro do nosso projeto. Bom, aqui a aba de 2D, vou voltar para a prancha e vamos continuar.